Na minha cabeça era assim, cara, eu não tinha nada na minha vida que me trouxesse perspectiva. Esse cara, apesar de louco, com o olho arregalado, ele pelo menos está me trazendo uma perspectiva que eu ainda não tinha na minha vida. Parece que eu conheço o Érico já faz a vida inteira, mas eu acho que o primeiro vídeo que eu vi dele foi em 2018, que ele prometia o faturamento do ano em 7 dias. Eu achei bem estranho, né? Porque eu achava um absurdo isso. E eu só fui mesmo começar a me comprar da ideia foi em 2019, que eu acho que foi quando eu comecei a ver provas na internet. E eu me interessei muito porque nessa época minha vida ela tava super incerta. Eu tinha me formado em engenharia civil e eu tava sem emprego, eu tava desiludida, só queria não dar trabalho para os meus pais, então o que eu pensei, não consigo emprego na área de engenharia, comecei a entregar meu currículo para tudo que você possa imaginar, então vendedora, atendente, cara, ninguém me contratava, eu ficava, falei, velho, eu tenho graduação, eu tava fazendo pós na época, fiquei, mano, o que eles querem? Eu tenho que ter, sei lá, um MBA para conseguir entrar nesses empregos, tipo, salário R$ 1.000. Então, foi uma época que eu tava assim, cara, eu acho que eu não sirvo pra nada, sabe? Quando você vai entrando numa paranoia, eu já tenho ansiedade por natureza. Então, quando você entra nessa paranoia de, eu acho que eu não sirvo pra nada, você vai caindo meio que no fundo do poço. Então, quando eu vi a primeiro anúncio do Érico falando sobre 1 ano em vendas e 7 dias, eu fiquei, esse cara é maluco, é golpe de internet. Como tinha muito, né? E tinham outras pessoas que falavam algumas coisas parecidas e já tinha golpe também na internet. Então, assim, eu não sentia, primeiro, que eu merecia isso, porque eu não servia pra muita coisa. E segundo, eu não tinha habilidade nenhuma. Então não funcionaria pra mim. Então o meu momento de vida eu não sou nada, eu só não queria dar trabalho. Só que o que aconteceu? Eu lembro que eu comprei uns outros cursos pra começar a entender o que era marketing digital. E aí foi aí que conectou. Falei, cara, o negócio do Érico funciona pra mim. Eu tô vendo gente fazendo dinheiro e fazendo muito, muito mais dinheiro do que eu imaginei na minha vida inteira. E aí eu lembro que eu tinha esse meu cliente, que eu trabalhava de graça pra ele, né? Porque, enfim, aquele negócio de impostora, eu também não sabia muita coisa, precisava de experiência. Então eu falei, cara, eu trabalho pra você de graça, me deixa fazer os testes aí com a sua grana e tá tudo certo. E aí eu percebi que, pelo que o Érico falava, que ele falava muito sobre quais eram os pilares de um lançamento. E quando ele falava sobre produto, eu via que esse meu pseudo cliente, ele tinha um produto que tinha uma demanda, principalmente que também era na minha área, era a área que eu queria seguir, então eu sabia que tinha demanda nisso. E eu falei, putz, começar a enxergar esse cara. E aí eu comecei a cutucar ele, mostrar uns dados, ele era mais desacreditado do que eu. Demorou, mas ele falou assim, putz, eu topo. Só que quando ele falou eu topo, eu me vendi mais que eu devia. Quando ele falou eu topo, eu fiz a besteira de falar pra ele que se ele lançasse comigo, ó, desespero. Se ele lançasse comigo, eu ajudaria ele a faturar 3 vezes o que ele já tinha faturado no primeiro lançamento. Porque ele tinha feito um lançamento, tá? Não tinha nada a ver com o que o Érico ensinava. Só que eu falei, não, se você fizer comigo, já vai faturar 3 vezes mais. E ele topou. E aí eu entrei em desespero, porque eu não sabia nada, né? Eu sabia pouco de gestão de tráfego. E aí eu continuei plena na frente dele. Falei assim, não, tá tudo certo, eu vou comprar o curso do Fórmula e tal. E eu vi que ia ter um evento final de janeiro de 2020. Foi a minha chance. E aí eu marquei o lançamento, porque na minha cabeça era fácil. Era muito simples, na verdade, não é que era fácil, eu achava que era muito simples. E aí eu falei, não, tranquilo, eu compro. Tinha avisado também agora meu especialista, né? Falei, não, vou comprar o curso em janeiro. E em março a gente consegue lançar tranquilamente seu curso. Putz, sim, ele não tava 100% comprado na ideia, mas ele tinha topado, então tava tudo certo. Comprei o curso, sim, comprei chorando, né? Depois que eu descobri o preço. Sim, dei minha vida, tive que pegar não sei quantos cartões de crédito para poder pagar esse negócio. Tomei pressão aqui dentro da minha casa, que eu morava com os meus pais ainda. Minha mãe ficou tipo, o quê? Você tá gastando tudo isso no curso? Da internet ainda. Aí, beleza, comprei o curso, só que daí eu meio que caí na real, né? Porque antes parecia que eu tava vivendo num mundo da fantasia em que tudo ia dar certo. E aí, esse primeiro, assim, eu lembro que acho que ele abriu o carrinho na primeira semana de fevereiro. Eu passei o cartão e
Assim que eu passei todos os cartões da compra já tava aprovado, eu sabia que tinha o período de reembolso, né? Eu fiquei... Eu vou ter que aprender agora isso. Eu entrei em desespero. Tanto que eu fui parar no hospital todos os dias. Todos os dias eu tava no hospital tomando soro, porque eu só vomitava de nervosismo, né? E na frente do especialista, não, tá tudo certo, eu tô estudando aqui, tá tudo certo, a gente vai lançar em março. E aí eu vi onde eu tinha me metido. Só que na minha cabeça era assim, cara, eu não tinha nada na minha vida que me trouxesse perspectiva. Esse cara, apesar de louco, com o olho arregalado, ele pelo menos está me trazendo uma perspectiva que eu ainda não tinha na minha vida. Então eu pensei, bom, vou focar o máximo que eu posso para aprender isso. Comecei a produzir lá os conteúdos, eu que nutelava, eu que fazia a página, a única coisa que eu não fazia era criativo. Eu fazia as copies, eu montei toda a narrativa de tudo que você possa imaginar, assim, péssimo, né? Porque eu não tinha muita experiência. Aí, em março, o que aconteceu? A pandemia. Meu especialista ficou maluco. E aí ele pirou, ele falou assim, a gente não vai vender nada, ninguém vai querer comprar, porque agora a pandemia vai fechar tudo. E aí um amigo dele deu a brilhante ideia da gente antecipar uma semana. Eu, que já não tinha muito tempo, fiquei com menos tempo ainda, nem tinha começado a captação, e a gente fez uma captação de 4 dias. A única coisa que eu sabia fazer mais ou menos era gestão de tráfego. E aí nessa época eu tava trabalhando, e meu especialista fala que eu tô mentindo, mas eu trabalhava praticamente 18 horas por dia. Tanto que eu tenho enxaqueca normalmente, né? Eu comecei a ter aura, comecei a ter cegueira parcial nesse olho. Todo dia eu tava tendo. No começo eu achava que era normal, falei, acho que é meio cansaço. Aí no segundo dia dava, no terceiro dia dava, e aí até o final do lançamento eu já tava tipo, meu Deus, acho que eu vou ficar seca. Tudo bem, fizemos o lançamento, só sei que a gente abriu o carrinho segunda-feira e foi assim, impressionante pra mim, pra todo mundo aqui da minha família. Meu pai até achou que o dinheiro poderia sumir. Eu lembro que a gente vendeu 100 mil reais em, se não me engano, 1 hora. E aí, ao final dos 7 dias, porque a gente fez bem do jeito que ele falava, eu tentei fazer o máximo possível, a gente fechou 300 mil reais no lançamento. Foi a coisa mais surreal que já aconteceu na minha vida inteira. E aí eu lembro que eu ficava assim, meu Deus, tô rica, né? Era a primeira coisa. Eu lembro que meu namorado, ele ficava, caraca, você tá rica? Eu falei, sim, eu tô rica. Eu lembro que, no fim das contas, dava pra pagar tranquilamente o que eu devia pro Fórmula, né, e pros meus pais. Esse ano tá pra gente fechar em 3,5. Quando eu era muito menor, eu ficava, cara, um dia eu quero ter um casamento. Não precisava ser chique nem nada, mas eu falava assim, eu quero pagar por esse casamento. Então, pra mim, foi uma realização pessoal muito grande falar pro meu marido assim, é o seguinte, a gente pode pagar pelo casamento que a gente quer. Então, assim, é muito libertador quando você sai dessa zona de, tipo, meu Deus, sou muito pobre, pra, tipo, consigo já pagar pelas coisas, é um privilégio. Ter esse tipo de resultado foi um pouquinho surreal. E aí, o mais bizarro foi, no ano seguinte, os meus amigos que achavam que eu não ia dar nada na vida, eles ficaram assim, poxa, tem alguma coisa. Eu consegui provar, acho que talvez o que eu precisava, até pra mim mesma, acho que não era nem para os outros, pra mim, de que eu podia fazer alguma coisa.